Bom dia, oitavo ano. Bom dia. Desligar a câmera e microfone, tá bom? Página 47, livro positivo, nós vamos dar continuidade à explicação do capítulo 6, tá? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 6, vamos fazer atividade de sala. Temos 2 horários, temos esse horário e o horário depois do intervalo. Bom dia a todos. Desliga o microfone, João Henrique. Desliga o microfone. Desliga o microfone e câmera, tá, amores? Todo mundo. Isso, obrigado, meu bem. Hoje vamos dar início à página 47 do livro positivo, tá bom? Bom dia. Página 47, livro positivo. Não esqueça de desligar microfone e câmera, por favor. Vamos dar continuidade à explicação do capítulo 6. Hoje vamos finalizar esse capítulo. Vamos fazer as atividades que faltam do capítulo. Eu vou estar passando para vocês o dever, terminar o caderno de atividades, o que tiver que terminar. E na terça-feira nós vamos estar corrigindo o caderno de atividades, tá bom? Então, página 47, livro positivo. Enquanto eu aguardo uns minutinhos aí para os colegas de vocês entrarem em sala, só um lembrete, gente. Eu pedi muito, né? Eu pedi demais para vocês. Bom dia, página 47, livro positivo. E a maioria atendeu enviando as atividades. Só que teve alguns alunos que ficaram sem enviar as atividades. Isso prejudica vocês na nota final. Então, acaba que tem alunos que ficam de recuperação. Eu não vou passar nota de quem passou, quem está de recuperação, enfim. Ainda vamos ter o conselho. Mas tem aluno que fica de recuperação exatamente porque não entrega as atividades. Então, eu dei prazo, dei 2 vezes prazo para vocês entregarem a atividade, mesmo assim teve gente que não enviou nenhuma atividade, que está com 0 nas atividades, né? Então, não adianta você estar aqui todo dia assistindo aula, fazer a prova e não fazer as atividades, porque muitas vezes isso prejudica vocês. Então, na hora que eu estou lá fechando a nota, muitas vezes tem gente que fica de recuperação porque não fez as atividades, não mandou nada. Quem mandou, todo mundo, eu observei, coloquei lá direitinho, tá? Bom dia. Página 47, livro positivo. Então, tem aluno que não mandou atividade nenhuma. Então, isso acaba prejudicando vocês na hora da nota final. Outro lembrete para vocês, o meu computador está com alguns probleminhas, ele fica desligando. Caso o meu sinal caia aqui, eu vou entrar pelo celular e estabelecer, tá bom? Então, continue na sala mesmo se cair o sinal, porque eu saio, mas eu volto de novo. Eu sempre vou estar voltando o mais rápido possível. Então, quem entrou agora, página 47, livro positivo, estou aguardando só mais uns minutinhos para a gente ir para o slide, tá? Nós vamos estar falando hoje sobre os impactos socioambientais na América Latina e África, né? A gente sabe que com o país desenvolver, muitas vezes eles exploram, a maioria das vezes, ou todas as vezes, eles vão explorar aí algumas áreas, né? Alguns aspectos ambientais desses países. E a América Latina e a África não fica fora disso, mesmo porque tem aquela famosa herança colonial já explorada desde que eram colônias aí dos países europeus, no caso do Brasil, de Portugal. Tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho disso. Em cima disso, a gente já vai começar aí falando de desflorestamento e desertificação. Quem entrou agora, página 47, livro positivo, a gente vai estar vendo isso lá no slide, tá? Nós vamos estar vendo essas páginas, eu vou estar explicando para vocês. Primeiro eu vou dar toda a explicação, depois a gente vai voltar para fazer todas as atividades que tem no livro para encerrar o livro, capítulo 6. O capítulo 5 caiu na prova de vocês sabem disso, né? Vocês fizeram a prova. E agora a gente vai estar encerrando o capítulo 6, tá? Quando tivermos aí no terceiro bimestre, se for preciso fazer algum trabalho, alguma coisa valendo nota do capítulo 6, a gente fala, se não, a gente encerra aqui nessa parte do segundo bimestre, a gente vai corrigir tudo, tanto os deveres que tem no livro quanto no caderno de atividades. A professora, nossa última aula na terça-feira, lá do encerramento do segundo bimestre, no caso, geografia, né? Na nossa aula de terça-feira de geografia,
Não deu tempo de terminar o caderno de atividades. Eu mando as respostas. Bom dia, bom dia. Quem está entrando agora, página 47, livro positivo. Eu mando as respostas para vocês. Então, não fiquem aí aflitos a não corrigir o caderno de atividade, capítulo 6. Se não der tempo, bom dia, página 47, livro positivo. Então, se não der tempo de eu corrigir o caderno de atividades todo com vocês assim em aula, eu vou mandar as respostas para vocês corrigir. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia, meus amores. Saudade de vocês. Espero que vocês estejam se cuidando, todo mundo, tá, gente? E só outro, repetindo o recado que eu dei logo no começo da aula, quem não estava aqui, muita gente me entregou a atividade, eu dei 2 prazos, inclusive, para entrega dessas atividades, mas, infelizmente, algumas pessoas não entregaram. Isso prejudica vocês na nota final, tá? Mas quem mandou, todos que mandaram, eu verifiquei e dei a nota. Agora, tem aluno que, infelizmente, não mandou atividade nenhuma, e aí fica com 0 lá na atividade. Então, isso prejudica muito, muita gente acaba ficando de recuperação por causa dessas atividades sem fazer. Agora vamos lá para o slide, nós já vamos começar. Caso o meu sinal caia aqui, eu volto no celular, não se preocupe, depois volto no computador. Mas vamos lá para o slide, tá bom? Vamos para o nosso slide. Página 47, quem está aí meio perdido. Caso algum aluno solicite entrada em sala, como está solicitando agora, eu volto na sala, tá bom? Para aceitar o convite. Bom dia, recebi tudo, Ine. Página 47, livro positivo. Gente, não se preocupe, quem enviou, tudo foi recebido, tá bom? Tá? Capítulo 6, página 47. Então, vamos começar. Nós paramos na página 47, vamos lá. Então, impactos socioambientais na América Latina e África. A extração em grandes escalas de recursos naturais explica boa parte dos impactos sobre o ambiente e cujas consequências recaem sobre a própria sociedade. A gente sabe que os recursos naturais eles são de extrema necessidade nos países capitalistas e consumistas, porque é através desses recursos que eu vou produzir os diversos produtos que a gente está aí consumindo. Então, essa exploração, como eu falei para vocês, principalmente nos países da América Latina e África, é uma exploração antiga, que veio desde aí dos europeus dominando essa região. Então, por atingir de modo inseparável o ambiente e a sociedade, é que denominamos impactos socioambientais, sociedade, ambiente, né? Nas regiões menos desenvolvidas, como na maior parte da África e da América Latina, as populações são geralmente mais vulneráveis a esses impactos, tendo menos condições de evitá-los, ao menos de diminuir seus efeitos, né? As pessoas acabam tendo muitas preocupações, corrupção, guerra civil, vários problemas econômicos e financeiros. Então, para se preocupar e se dedicar aí ao combate, né, do uso indiscriminado desses recursos naturais é mais complicado. Vamos continuar, eu só vou minimizar porque tem gente solicitando aí entrar em sala, tá? Então, quando eu vejo aí, bom dia, página 47, livro positivo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Quando atingidas por alguns fenômenos naturais, também são essas populações que apresentam mais dificuldades para retomar sua rotina, necessitando abrigo, ajuda com medicamentos, alimentos, roupa, entre outros itens essenciais. Um exemplo que a gente pode dar é o Haiti, né, que é um país que sofreu muitas guerras civis, que sofreu com a exploração de outros países, com o próprio ditador no poder, e que, para se restabelecer, que passa por alguns furacões, terremotos, muitas vezes, é muito mais difícil do que um país como o Japão, por exemplo. Vamos continuar, ainda dentro da página 47, desflorestamento e desertificação, né? A gente sabe que as florestas, a maioria das florestas tem um solo muito pobre. Então, quando eu tiro essas florestas, o que sobra? Um solo completamente árido, né, e sem nutrientes, então acaba chegando também a desertificação. Então, as florestas tropicais recobrem parte da América Central, da América do Sul e da África Central. Atualmente, no subcontinente sul-americano, está a maior extensão das florestas tropicais remanescentes no mundo. Remanescentes daquelas que sobraram, a parte daquelas florestas que sobraram após toda a exploração que sofreram, principalmente os colonizadores europeus. A maior parcela corresponde, então, solicitando de novo, tá, gente? A floresta amazônica, cuja área de aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados é compartilhada por 9 países. A gente sabe
que é a parte da floresta amazônica aqui do Brasil, chamada de Amazônia Legal. Quem entrou agora, página 47, livro positivo, tá bom? Na África restam menos de 10% dos quase 7 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais que haviam originalmente. Quase toda a área que ainda conserva os aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados, as florestas se situam na bacia do Congo, que a gente já estudou isso aí com mais detalhe, na região equatorial do continente. A gente falou dos gorilas, a gente falou da grande exploração, que acha diamante, outros metais preciosos ali, né? Nas últimas décadas do século XX, a expansão de cultivos comerciais como cacau, café e amendoim, das pastagens e da extração da madeira, derrubou entre 80% e 90% das florestas da região do Golfo da Guiné, onde se situam Nigéria, Gana, Costa do Marfim, entre outros, né? Então, outras florestas também são exploradas, assim como aconteceu aqui no Brasil, da questão da Mata Atlântica. Lembrando, quando eu falo de América Latina, aqueles aqueles países que falam língua derivadas do latim, né? Como o espanhol, aí o português, enfim. Então, a gente considera o Brasil também, tá? A Organização Governamental Internacional, WWF, estima que 80% do desmatamento entre 2010 e 2030 se concentrará em 11 regiões do mundo, a maioria abrangendo áreas que guardam as últimas savanas e florestas tropicais africanas e americanas. Amazônia, Mata Atlântica, que na verdade hoje resta 7% dos 100% de Mata Atlântica que havia aqui, que pegava desde a região nordeste até o sul do país, né? Cerrado, que é a área que nós estamos no centro-oeste, que abrange o território brasileiro, Grande Chaco, no leste da Bolívia, Paraguai, norte da Argentina, Choco Darem, oeste do Equador, Bacia do Congo e Grande Vale da África Oriental. Nesses locais, a vida selvagem se encontra em risco, extinção, né? Vou estar minimizando de novo, tem gente solicitando. Entre as diferentes atividades que mais contribuem para o elevado índice de desmatamento nos continentes americano e africano, está a mineração, além da ampliação das áreas desflorestadas. Em muitos países africanos, esta atividade colabora para outra forma de desagregação, a das relações sociais, por se tratar de um modelo concentrador de renda e na maioria das vezes explorador de mão de obra, e ainda pelas características do trabalho em condições precárias, as áreas de extração de minério são comumente regiões de divisões sociais, etnias, grupos rivais e, por fim, elevados índices de violência, né? Então, geralmente, nessas áreas, o trabalho é bem precário, é quase um trabalho praticamente escravo, que eu vou retirar esses minérios ali. Não é escravo, tá, gente? Mas é porque as condições são muito insalubres, enfim, é muito difícil as pessoas conseguirem trabalhar por muito tempo nessas áreas, muitas vezes sofrem acidentes ou ficam doentes, entre outras coisas. E além disso, como está falando lá, geralmente aí, um conflito aqui na Amazônia brasileira não é diferente, né? A gente já teve mortes aí na Amazônia brasileira, madeireiros matando pessoas que tentavam defender a floresta, entre outras coisas, um aspecto muito político, muito discutível também. Vamos para o próximo, que vai ser ainda na página 48 agora. Então, vamos falar um pouquinho desse país aqui, do Haiti, enfim, da parte da América Central. No Haiti, país do Caribe, localizado na parte oeste da ilha de São Domingos, a perspectiva de desenvolvimento socioeconômico do país, com base na extração de bauxita, minério de alumínio, por décadas se esvaiu, juntamente com o mineral explorado. Então, eu acho aí todos os países que apresentam uma quantidade aí de minério favorável à sua exploração será explorado, é explorado. Por quê? Por seus colonizadores ou mesmo por países aí que compram o direito de explorar ou que conseguem dominar esse local. A exploração desse de outros minérios, realizada principalmente nas encostas das serras que fazem fronteira com a República Dominicana, país economicamente mais desenvolvido, que ocupa parte leste da ilha, devastou quase todas as áreas florestais tropicais, deixando o solo descoberto e exposto. A gente sabe que eu já falei, a maioria do solo das florestas são muito pobres. As chuvas torrenciais do verão continuaram a acontecer e com elas a erosão e o deslizamento das encostas se intensificou. A gente já estudou isso, vocês já estudaram isso ao longo dos anos aí. Quando eu retiro qualquer tipo de vegetação das encostas, isso favorece ao deslizamento de terra,
A água vai com muito mais força, chamada enxurrada, e vai levando tudo que está pela frente. Isso vai provocar o quê? Muitas vezes erosão, desabamento, né? Rios e vales com frequência ficam parcialmente soterrados com alamas e outros sedimentos transportados pela enxurrada. Hoje quase não há mata, minério ou solos férteis conservados no território haitiano, o que limita muito o potencial de desenvolvimento social e econômico do país e sua população. Como eu falei, muitas vezes, como eu retiro a floresta que acaba deixando aquele solo mais rico, quando eu retiro a floresta, aquele solo fica extremamente pobre e exposto. Então, tudo isso agrava muito. Então, agrava a situação o fato de Haiti se localizar na rota dos furacões do Caribe, costuma perturbar a região durante os meses de verão e início de outono, principalmente, mas não só entre agosto e outubro, em área tectonicamente sujeita a eventuais terremotos. Nesse contexto, é compreensível que o Haiti esteja entre os maiores emissores de imigrantes e refugiados para os demais países americanos, entre o qual figura com destaque o Brasil, conforme vimos no capítulo 3. Né? A gente sabe, vocês já sabem aí que o Haiti fica na América Central. Pelas características do Haiti, muita gente achava ou acha que o Haiti fica na África, mas na verdade está localizado na América Central. Vamos continuar. Aqui vai ter uma... não, aliás, não deve... Sim, esse texto, que está logo embaixo é uma atividade, a gente não vai fazer agora, eu vou passar direto e rapidamente, senão vai mostrar. Aí, eu vou estar minimizando, então agora a gente vai para a página 49, tá? As atividades a gente vai voltar na próxima aula. Bom dia, página 49, livro positivo. Então, eu vou continuar a explicação e aí, na próxima aula, a gente vai fazer, ou começar nessa, fazer as atividades que tem aí no livro, para que possamos estar fazendo, tá bom? A extração mineral e o avanço da agropecuária, principalmente destinado ao comércio internacional, têm sido os principais responsáveis pela redução das áreas de florestas tropicais na África e na América Latina. Ah, professor, eu estou fazendo uma prova e essa prova fala qual aí que seriam um dos motivos, os principais responsáveis pela redução das florestas, né? América Latina e África. Então, como a gente já falou, a exploração mineral e o avanço da agropecuária. Aqui no Centro-Oeste, a gente tem a questão da soja, né? Que é muito... nosso território aqui do Cerrado é muito explorado com a plantação da soja, está causando um grande impacto ambiental. Então, no mapa Arco do Desmatamento na Amazônia, observe o chamado Arco Desmatamento, que se estende pela área sul e leste da região amazônica e território brasileiro. Como vocês podem ver, está marcado e demarcado, né, no slide no livro de vocês também, mostrando exatamente essa área, que é chamado Arco do Desmatamento, ou seja, uma grande perda, né? Tais atividades são responsáveis também pelo rápido processo de redução de formações vegetais nos domínios das savanas. Em meio século, as savanas da África sofreram recuo de 2/3 da área que havia em 1960, afetando a fauna africana. No Cerrado, domínio da savana no Brasil, né, porque na África é chamado de savana, no Brasil é chamado de cerrado. As características são parecidas, mas tem plantas endêmicas que só existem lá na savana, só existe aqui no cerrado, e animais também, que só existem em cada um. Os índices de degradação da vegetação original também atingem proporções altas, ao mesmo tempo que as unidades federativas do Centro-Oeste, região onde predomina, se tornam os principais produtores e exportadores de soja, que foi o que eu observei aí para vocês. Depois que a Embrapa ela consegue desenvolver aí, inclusive, uma coisa simples, né? Uma forma simples de se plantar aqui no solo do Cerrado, que é um solo, querendo ou não, muito ácido, aí a plantação de soja domina e toma conta de grande parte aí do Cerrado brasileiro. Vamos para a próxima, se não me engano tem uma atividade, a gente já pulei aqui para 48, não, ainda na 48, desculpa, ainda na 48, ainda aí nessa parte aí, logo depois do mapinha, tá bom? A conservação de florestas, savanas e pradarias, em contrapartida, pode garantir a manutenção de outros ecossistemas que se relacionam a eles ou estão neles inseridos. Você estuda esse ecossistema, né, esse conjunto de sistemas dentro de um local, em ciências, principalmente. Unidades de conservação que englobam parte do Cerrado de Tocantins, por exemplo, protege um importante patrimônio geológico e arqueológico, Jalapão,
área semidesértica repleta de cavernas e cânions. No extremo norte da ilha de Madagascar, no sudeste africano, a preservação das savannas e matas tropicais também possibilitou a conservação de formações calcárias do Parque Nacional de Atacarana. Isso porque, tanto no caso do Jalapão quanto no Ancarana, Ancarana, entre tantas outras regiões do mundo, a vegetação ajuda a regular o volume hídrico, fundamental para a formação de karstes, o relevo esculpido em rocha calcária. Só lembrando, né, que quando eu tiro a vegetação, aí também perde um pouco a evapotranspiração e a umidade nesses locais, então acaba diminuindo a chuva. Então, essas florestas, as áreas verdes, elas preservam exatamente isso que está mostrando, que é a questão da quantidade de chuvas, e assim preservam o ambiente como um todo. Bom, então vamos continuar ainda na página 48. Em muitas regiões da América e na África, a falta de cuidado com o esgotamento de recursos como a vegetação e a água tem possibilitado a expansão de áreas desérticas e semidesérticas. Isso ocorre, por exemplo, na margem sul do deserto do Saara, a faixa de estepes denominada Sahel, que vimos anteriormente, capítulo 4, no norte do México e no nordeste do Brasil. Degradações ambientais como essa são recorrentes na história de todos os continentes. E no caso da América, é um dos fatores que explicam parte do declínio de civilização ameríndias que se desenvolveram antes da conquista europeia. Evidências nesse sentido são abundantes. Os vestígios arqueológicos deixados pelos Anasasis, povo extinto há milhares de anos, que viveram onde hoje é o sudeste dos Estados Unidos, e os antigos maias, cujos descendentes vivem ainda hoje no sul do México, parte da América Central. Vou estar minimizando, tem gente solicitando a entrada. Então, gente, é lógico, né? É lógico que eu vou ter aí alguns problemas com essa questão da exploração do território, como, por exemplo, a extinção dos povos, né? Bom dia, pessoal, quem está entrando agora. Bom dia, página 50 aí do livro Positivo, tá bom? Página 50, livro Positivo. Estou terminando de explicar o capítulo 6, tá bom? Agora nós vamos para a página 50, eu vou pular essa atividade que está aí rapidinho. Aí. Então, agora aqui na página 50, a gente vai falar um pouquinho da questão dos desertos. É lógico que na área onde eu tenho desertos, né, gente, são áreas menos propícias das pessoas estarem morando, a ocupação humana. Então, aí, como vocês podem ver nesse mapa, está mostrando exatamente as áreas semiáridas, onde eu tenho as áreas principalmente áridas, ali mostrando o deserto do Saara, por exemplo, tá? Deserto do Atacama, enfim, tem vários desertos aí que estão em destaque no mapa. Desertos são domínios que existem há mais tempo que a presença humana no planeta. Contudo, desertificação corresponde ao processo de expansão do deserto, muitas vezes devido ao uso inadequado do solo pelas sociedades humanas. Ou seja, embora os desertos tenham origem natural, a expansão mundial desse domínio, ou a desertificação, é um processo que atualmente é intensificado pela utilização inadequada dos solos, extração não planejada dos recursos. Estudos da ONU indicam que se o ritmo de desertificação desde o início do século XXI prosseguir até 2050, o mundo perderá uma área de terras produtivas equivalente ao território brasileiro. Então, aí, a gente está olhando as regiões áridas e semiáridas vulneráveis à desertificação e suas características, né? Então, quanto mais eu vou explorando, né, esse solo, mais fatores vão levando a essa questão da desertificação. Como eu falei, os solos das florestas muitas vezes são pobres, então quando eu tiro essa área florestal, esses solos eles ficam muito mais expostos e mais pobres ainda, levando aí a sua desertificação. Vamos continuar? Então, ainda dentro da página 50, paisagem da Caatinga sofrendo processo de desertificação em época de seca na região do sertão de Seridó, Carnaúba, dos Dantas, Rio Grande do Norte. Mais de 40% das áreas agrícolas e cerca de 2 bilhões de pessoas, quase todas em países em desenvolvimento, estão localizadas nas áreas de desertificação ou suscetíveis ao fenômeno. Vou estar minimizando aqui para estar aceitando a solicitação de aluno em sala.
Bom dia, página 50, livro positivo, por favor. No Brasil, a área vulnerável à desertificação situa-se sob o domínio da caatinga, em especial na região Nordeste, que a gente já sabe que é um local muito seco, principalmente ali, característica do Planalto da Borborema, que impede que a umidade chegue a essa área, afetando cerca de 30 milhões de pessoas, 85% dos quais em situação de pobreza. Então, são pessoas que já não vivem assim, com muita, como é que eu posso dizer, fartura, abundância, então acaba que se prejudica mais ainda. Período extraordinariamente longo de seca, ocorrido na década de 1930, no meio oeste dos Estados Unidos, e de 1970 no Sahel, aí na África, né, levando a comunidade internacional a se mobilizar em relação ao problema de desertificação, culminando com a Conferência Internacional das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, realizada em 1977 em Nairobi, no Quênia. Então, os governantes, não é de hoje que eles sabem que a desertificação ela pode estar ocorrendo aí em áreas que não são devidamente protegidas, né, gente? Vamos lá, vamos continuar. Agora na página 51, controle das águas do Rio Nilo. Agora a gente vai falar um pouquinho aí do continente africano, tá? Barco turístico no Lago Nazi, Egito. Aí tá falando, o Lago Nazi foi formado pela construção da grande barragem de Assuã, que aí dá essa barragem, a gente vai ver que prejudica de uma certa forma o Rio Nilo, com a forma de controlar o regime hídrico do Rio Nilo no Egito. A atual sociedade egípcia, assim como a antiga civilização, vive em estreita relação com o Rio Nilo, o único rio permanente a atravessar as terras áridas do Nordeste africano. Por quê? Porque a gente tem alguns rios que são temporários, que secam durante o período de seca. O Nilo não, ele é permanente. Abastecido desde as montanhas e lagos da África Oriental, apresenta uma vazão mais intensa durante os meses de verão, quando o período de umidade é maior na Etiópia, de onde vem o Nilo Azul, um dos seus principais fornecedores. Desde os tempos dos antigos faraós, a ideia de distribuir a descarga do rio ao longo do ano era que norteava os projetos para execução de grandes obras. A mais ambiciosa delas, contudo, foi concluída em 1970, a Grande Barragem de Assuã. O Lago Nasser, criado pelo represamento, abrange uma área de 5.700 km² e tem a capacidade de armazenar água acima da necessidade de regularização das variações de vazão do rio, quando ele está com a água mais baixa, né? Diferentemente do que ocorreu por milhares de anos, tornou-se possível, a partir dessa represa, aplicar a irrigação o ano todo e não apenas na época de enchentes sazonais, né? De 6 meses, enfim, ampliando a quantidade de colheitas anuais. Contudo, a justante da grande barragem, ou seja, o rio abaixo, o Nilo, é apenas um canal com vazão bastante reduzida. A represa conseguiu distribuir o volume de água no decorrer do ano, mas o fluxo total das águas do Nilo é atualmente menor do que antes da construção deste e de outros reservatórios ao longo do curso, uma vez que a perda por evapotranspiração é maior na superfície dos lagos. Então, gente, o que acontece? É lógico que isso ajudou a sociedade, mas a natureza em si, o rio em si, não. Como você pode ver, a água baixou um pouco o volume das águas aí do Rio Nilo. É necessário se fazer esse tipo de represa, sim, mas vai ter um impacto dentro do ambiente, tá bom? Vamos continuar? Durante as obras da Grande Barragem de Assuã, foi realizada de maneira surpreendente para a época um resgate arqueológico financiado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Abu Simbel é um sítio arqueológico construído de 2 grandes templos escravados na rocha. Os 2 templos de Abu Simbel não está onde originalmente foram construídos, devido à construção da barragem de Assuã. O nível das águas do rio Nilo iria subir e encobri-lo. Para evitar a perda dos templos na década de 1960, com a ajuda da Unesco, os templos foram transladados do seu local original. Foram cortados em blocos e transportados, bloco por bloco, para o lugar onde estão agora, em Abu Simbel. À época, houve grande preocupação internacional quando o governo do Egito decidiu construir uma grande barragem, o que inundaria o vale no qual se encontravam alguns tesouros da antiguidade, entre eles os templos de Abu Simbel. Em 1959, a Unesco promoveu uma campanha internacional para obter doações com vista a salvar os monumentos, os templos de Ramsés II
e Nefertari foram desmontados e remontados entre 1963 e 1968, lugar que estão agora. Esta operação custou 40 milhões de dólares e os templos foram cortados em imensos blocos e transportados para uma montanha 61 metros acima da posição original, local onde foram remontados. Os templos foram construídos no século XIII a.C. por ordem de faraó Ramsés II para homenagear a si a sua esposa preferida, Nefertari. Os templos de Abu Simbel estão entre os mais bem conservados do Egito, né? Então, como a gente sabe, ali nessa região a gente tem muitos tesouros arqueológicos, né? Que são encontrados. Então, esse templo, é lógico, ele também ficava exatamente naquela área onde houve a cheia, onde se encheu ali, né, para a barragem de Assuã. Então, foi transportado, retirado e hoje se encontra em outra parte. Então, vamos continuar. Página aí 52, tá? Página 52, vamos lá. Expansão urbana em áreas de risco. Desde 2007, a maioria da população mundial tornou-se urbana. O rápido crescimento da população das cidades se deve principalmente à intensificação do processo de urbanização a partir da segunda metade do século XX, em especial nos países desenvolvidos, né? Então, o que acontece? Eu começo a urbanizar, eu começo a povoar cidades. Até então, existia muito mais gente no campo do que na cidade. Então, na América Latina é mais recente, na África subsaariana, né, naquela África chamada África Negra, na África mais pobre, a acelerada urbanização decorreu principalmente do êxodo rural. O que é êxodo rural? Saída do campo para a cidade, ou seja, da migração da parte da população rural, e se concentra principalmente em torno das grandes regiões metropolitanas. O que acontece? Com a mecanização no campo, precisa-se de menos mão de obra. Então, essas pessoas que até então moravam, trabalhavam, sobreviviam do campo, elas têm que sair de lá, porque não tem mais emprego, não tem mais condições de elas estarem ali. Somado a isso, grilagem de terra, que a gente já falou, ocorreu inclusive no Brasil também, que é aquela falsificação do documento, expulsão daquelas pessoas que estavam ali naquelas terras. Quando elas vão para a cidade, essas pessoas não têm dinheiro, não têm geralmente parentes naquela cidade, não têm onde morar. Então, onde que elas vão se instalar? Exatamente naquele local onde as pessoas não querem morar, ou não vão morar por ser muito arriscado morar, como por exemplo os morros, né, que é o que aconteceu aqui principalmente no Brasil também, ou em áreas de risco, de algum tipo de risco, solo muito pobre, enfim. Então, essas pessoas acabam morando nesses locais, nas chamadas periferias, tá ali, em locais abaixo dos grandes centros, né? Na cidade, as áreas mais bem dotadas de infraestrutura são mais valorizadas, como a gente sabe em qualquer cidade, aqui no Brasil não é diferente, por exemplo. Enquanto as que, em geral, estão mais distantes do centro, cujo acesso e mobilidade são mais difíceis, além de desprovidas de determinadas infraestruturas, são menos valorizadas. Em áreas densamente povoadas, que tem muita população, né, a expansão das cidades comumente ocorre sobre terrenos vulneráveis e desastres socioambientais, destacadamente em costas de morros. A gente vê muito isso aí acontecer, deslizamento de morro, principalmente na época que mais chove aqui, de dezembro aí até aproximadamente fevereiro, começo de março. Áreas de várzeas e até mesmo muito próxima a depósitos de lixo. Em geral, isso se dá por conta da restrição de acesso à maior parte dos imóveis por parcela da população de menor renda. A gente sabe que, inclusive, há entregas de casas, né, com prestações bem pequenas, mas aí são bairros mais distantes, com menor infraestrutura, e mesmo aqueles que vieram do êxodo rural, nem isso tinha, construía onde dava para construir. A retirada da cobertura vegetal em áreas de encostas com elevada declividade para a instalação de casas ou para a agricultura torna o solo ainda mais suscetível da ação erosiva. Por essa razão, nesses locais são comuns os movimentos de massa, com deslizamento de terras e os blocos rochosos soterrâneos em costas abaixo. Então, a gente sabe disso daí, que acaba havendo o soterramento, né, gente, dessas áreas, como tem as fotos aí no livro de vocês, eu coloquei só um pedaço de um ali, e o alagamento ali também, as enchentes que acabam ocorrendo, principalmente com cidades que ficam próximas aí a rios. Mesmo terrenos muito planos, sem declividade, podem ser afetados por desastres socioambientais. As áreas de planície aluvial, situadas principalmente às margens dos rios, são frequentemente alagadas, principalmente nos períodos de maior volume de chuva. Quando os terrenos nelas situados são densamente ocupados e o solo é impermeabilizado, o que é isso? Coloca-se asfalto, né? Então, essa água ela não tem como infiltrar nesse solo
Então, ela vai, na verdade, subir, vai alagar. Ela não tem como entrar no solo impermeabilizado. Reduzindo as áreas de infiltração, a água da chuva, a inundação amplia-se. Em ambos os casos, a ocupação desordenada do espaço urbano leva milhares de pessoas a situações de risco. Então, a gente sabe aí, só lembrando planícies aluvial, aí está falando superfície formada de deposição de sucessivos sedimentos. O que é isso? Restos de areia, de pedra, tudo isso que é carregados aí da parte mais alta para a parte mais baixa do relevo, no caso aí a planície, né? A gia, a areia, tudo isso acabam sendo carregados e como vocês podem ver nessa foto, né? De Porto Velho, Roraima, vocês estão vendo a inundação da cidade, tá? Agora eu vou voltar o slide. A gente terminou as explicações, vou voltando aqui, até a primeira atividade, até a primeira atividade da página 48, tá? Então, a gente vai começar, aí eu não li, na verdade, vou voltar de novo, mais um aqui, esse trechinho aqui, ó. Observe a imagem de satélite e responda a questão. Então, página 48. Vista de avião, a fronteira parece uma linha abrupta e serrilhada, cortada arbitrariamente através da ilha como uma faca. De um lado, a leste da linha, uma paisagem mais escura, mais verde, o lado dominicano. De outro lado, ao oeste da linha, uma paisagem mais pálida e mais marrom, o lado haitiano. Em muitos lugares na fronteira é possível olhar para leste e se deparar com as florestas de pinheiros, então voltar-se para o oeste e nada ver além dos campos quase desprovidos de árvores. Agora vamos lá? Primeiro, resuma com suas palavras o tema tratado no texto, essa é a resposta pessoal, então vocês que vão colocar. Depois, a 2, explorado desde o século XVI, as florestas do Haiti, mais recentemente entre as décadas de 1970 e 1990, foram devastadas em quase sua totalidade. Qual o principal fator responsável pelo desmatamento do Haiti? Isso aí também eu já expliquei nas linhas anteriores, então vocês vão responder a questão 1 e 2. Vou voltar para a sala agora, falar com vocês. Então, vocês vão estar aí respondendo a questão 1 e 2 do livro de vocês, tá bom, gente? Então, respondo aí a questão 1 e 2, página 48, que eu vou corrigir daqui a pouquinho para vocês, a gente vai falar um pouquinho. Então, só lembrando aí para quem entrou por último, que logo no começo da aula eu dei esse recado, eu vou só reforçar aqui, faltam 4 minutinhos aí, dá tempo de vocês responderem, eu ainda voltar depois, qualquer coisa, dar a resposta lá para vocês. Só lembrando que eu avisei, eu dei 2 prazos, inclusive, para entrega das atividades, né? O 8º ano, vocês tinham atividades do livro, né? Eu não lembro se ficou valendo 5 ou 6, a do 8º, mas vocês tinham atividades do livro, vocês tinham o questionário, né? O questionário de revisão, tanto da multi, o livro ficou valendo 5, o questionário da multi, vocês tiveram, né? 2 questionários da multi da bimestral, cada um valendo 2. Não, quem fez, beleza, gente. Quem fez, ótimo. Quem fez, eu já corrigi. E se me mandou, eu já corrigi, darei nota. Mas eu só estou falando para aqueles que não fizeram. Infelizmente, teve muita gente que fez, como eu falei até para a Winnie hoje no começo. Todo mundo que fez mandou, já dei nota, já listei, já coloquei lá, tá? Agora teve gente que infelizmente não mandou nada. Não mandou foto de livro, não mandou absolutamente nada, não mandou foto de revisão, não mandou nada. Então ficou dependendo só das notas das provas. Então acaba que infelizmente tem aluno que acaba aí ficando de recuperação por causa disso, tá? Não, Celso. Inclusive foi avisado em roteiro, né? Eu cheguei a colocar no roteiro para vocês. Eu cheguei a colocar 2 vezes. Nas aulas também eu avisei que era para me mandar. Bem, Celso, no caso de geografia, sim, é para tirar foto, era para mandar. Então, assim, se você assistiu minhas 2 últimas aulas, Celso, você teria que ter visto, tá? Nas minhas 2 últimas aulas, eu falei, gente, me manda foto do capítulo 4 e 5, do 6 não, só do 4 e 5 que a gente fez tudo, que valeria 5 pontos, de 5 a 6, até falei isso no livro. As revisões, né, da multi, as 2 revisões também pedi para tirar foto e me mandar. Tá? Tanto é que a grande maioria mandou, mas infelizmente uma grande maioria mandou e alguns não mandaram. E esses daí, muitos desses daí acabaram sendo
prejudicados aí e ficaram de recuperação do bimestre, tá? Então, ainda tem um conselho, mas provavelmente não ficar de recuperação do bimestre. Então, vocês têm que ficar mais atentos, prestar atenção, apresentar as atividades. O A3 acaba tendo um grande aí, influência na nota final de vocês. A não ser que tirei 10 nas duas provas, o que é um pouco difícil aí, ver gente tirando 10 tanto na multi quanto na bimestral. Mesmo vocês estarem fazendo aí, com consulta e tudo mais, é um pouco complicado, né? Tirar 10. Outra coisa, falta de atenção, gente. Na hora da prova, eu vejo gente aí tirando 3, 4 na minha prova. Quem olhou, observou o livro, quem anotou, quem reveu as aulas de revisão, da correção da revisão, quem olhou na revisão para bimestral não tinha como tirar abaixo de 6 na prova, né? Tá bom? Então, até a nossa próxima aula é após o intervalo. Na próxima aula a gente vai continuar fazendo as atividades de sala juntos, tá? Então, até daqui a pouco. Beijos, tchau!